quando o Dom Pedro I morre, isso é você diria que é um ponto importante, assim, para o Brasil ali dali pra frente? Depois da morte do... Então, o Dom Pedro, assim, quando ele abdica em 7 de abril de 1831. A Não só a partir, morte, mas a abdicação dele. a partir desse momento, ele tá tendo briga no Brasil, tem as elites locais querem federalizar o Brasil. Então, cada província quer governar a si própria, sem que o imperador determine quem vão ser os governadores, sem que a corte e os organismos administrativos determinem quem vai ser o governador daquela província. Cada Entendi. província quer governar a si própria. Então já começa um processo de federalismo lá naquela época. E junto com isso, você tem uma insatisfação popular criada meio que pela imprensa de que ele seria anticonstitucional, que ele não quer respeitar a Constituição, que não sei o que, um monte de bobagem. E porque ele tinha laivos absolutistas realmente. O cara era criado dentro do absolutismo, mas ao mesmo tempo admirando Napoleão e tentando fazer o que todo mundo estava fazendo naquela época para modernizar as estruturas de nação. Então tem uma luta contra ele mesmo. Então ele manda fechar a Constituição, mas ao mesmo tempo ele dá uma Constituição. Só que ao mesmo tempo dessa Constituição, só que tem um quarto poder onde ele tem alguns privilégios que outros não têm. Então é sempre, nunca é. É um meio termo. É sempre o meio termo. E você tem uma outra coisa que é assim: na Constituição que estava sendo projetada em 1823 pelos deputados e na Constituição que ele dá, ninguém fala de negro. Escravizado não é falado. É assim, falado que eles podem ter, eles viram cidadãos. Né, os libertos passam a ser cidadãos brasileiros, coisa que na Constituição de 23 já tinha dado quebra-pau, porque você imagina, é um bando de latifundiário criando leis. Sim. Você acha que eles vão pensar? Não, claro que não, que é a mão de obra deles, é a propriedade deles. Libertar, como assim? E ao mesmo tempo que o Dom Pedro dá essa Constituição, ele também não pode sair libertando escravizado, porque vão derrubar ele no dia seguinte. Ele depende ainda dessa camada social da elite que detém esses escravizados para continuar no poder. O problema é que ele começa a fazer um monte de acerto com a Inglaterra para acabar com o. Porque ele tem um. Ele era contra a escravização. Ele era Ele contra era já. contra. Caramba. E ele, além de tudo isso também que eu contei, ele também era jornalista. Ele escrevia para a imprensa com pseudônimos. É. Tinha os nicknames dele. Então, quando ele queria bater nos portugueses, ele falava, ele assinava como derrete chumbo a cacete. Chumbo era como eram os apelidos dos portugueses, cacete de cacetada. Então, derreter chumbo na base da porrada. Aí tinha o piolho viajante, tinha o prior de não sei o que, ele inventava, cada assunto era uma Caramba, assinatura cara. diferente. E tem um que ele fala com esse pseudônimo que isso foi ele é interessante, é ele narrando uma cena que o próprio Dom Pedro passou. Então é ele narrando a cena que ele vivenciou, só que como se for, como sendo um personagem fora dessa cena. Então é um negócio que aconteceu no Rio de Janeiro e que tentam tirar o cavalo da charrete dele para as pessoas puxarem como uma homenagem. Então, não vamos puxar, vamos conduzir o imperador e tal. E ele fala que não. E aí ele fala, e aí em algum momento ele fala dos negros. Ele fala que a questão dos negros é absurda porque dentro de todos eles, inclusive dele, corria a mesma cor do sangue. Então ele não via diferença. Então por que eles seriam inferiores a ponto de serem escravizados e os brancos não? E tem, e Isso tem é até impactante de se falar. hoje. Não, sim, mas até vindo de alguém, exato, Ah, sim, de alguém é. que esses monarcas aí, tem aquele meme do sangue azul, né? Não, com ele não rolava. Legal isso, cara. E ele também acha, ele também tem ele escreve um outro documento que é interessante a forma dele ver a questão.
Ele fala que a escravização do ser humano, o ser humano sendo mandado escravizado para o Brasil desde 1525, 1530, começa a chegar os primeiros escravizados da África. Ele falou que a partir daí, se você tem alguém que faz trabalho para você, você não vai se mexer para fazer. Então você basicamente está criando uma nação de vagabundos. Ele coloca isso. Ele fala que enquanto tiver escravização, qualquer um puder comprar, quer dizer, não é qualquer um, mas a partir do momento que um branco pode comprar um negro e colocar esse negro para trabalhar para ele, para ganhar alguns tostões, graças ao suor do negro, que vai vender banana, vai vender o que for nas ruas e trazer uma parte do ganho para o patrão, para que o patrão vai se esforçar para fazer qualquer coisa? Então, que tipo de nação vai ser essa, aonde só uma parcela vai trabalhar para o lucro de poucos? E era uma parcela grande, era uma parcela gigantesca. Porque só na época da independência, você tem quase 60, 70% da população era negra. Um dos maiores Nossa. pavores que se tinha era que isso daqui virasse um Haiti, porque no Haiti teve uma revolução de escravizados. E lá mataram os caras e assumiram o poder. É por isso que a gente é o país que tem mais descendente de africano no mundo, depois da Da própria África. África, né? É. Caramba, E cara. então era muita gente, não era pouca gente. E aí o que acontece? Bom, enfim, aí o Dom Pedro, ele ao longo dos anos, ele vai tecendo aliança com a Inglaterra para cessação do tráfico. Porque a partir do momento que acabasse o tráfico de escravos pelo Atlântico, a partir do momento que fosse proibido a vinda de escravos, ficaria-se com aqueles escravizados que já estão aqui, pelo menos legalmente, né? Claro que teve gente que depois fretou navio, conseguiu trazer no contrabando, mas foram poucos. E a ideia, o que era? Essas pessoas que investiam dinheiro com o tráfico do negreiro, Uhum. eles iam ter que investir o dinheiro aqui de outra maneira. Que vai ser mas essa ideia só vai acontecer lá com Mauá, 1840, 50. Demorou. Demorou muito. Mas demorou por quê? Porque só vai acontecer realmente o fim do tráfico lá para frente. Então ele já estava assinando tratados para acabar com isso. Só que esses tratados batiam no Congresso e o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados não aprovavam. E aí começa a se gerar na mídia, na imprensa, todo um lelê contra o Dom Pedro. E aí ele acaba abdicando. E aí ele abdica, e aí é interessante até porque as tropas que estavam no Rio de Janeiro se passam para os revoltosos, exigindo várias coisas. Querem troca pela milésima vez, querem trocar o ministério. E estava chegando tropas frescas que não estavam contaminadas com essas ideias e que ele poderia até usar contra o governo. Ele falou: não, eu não vou garantir o meu trono matando brasileiro. Se eles não me querem, acabou, entendeu? Quem não me quer não me merece. Eu vou embora. Tipo, eles não me querem. O Dom Pedro II vai fazer a mesma coisa. Tipo, não me querem, eu vou sair matando brasileiro pra ficar no trono. É outra mentalidade. Você tem que imaginar alguém que nasceu pra aquilo. Não, exato. Não, sim, perfeito. Tipo, o cara nasceu pra todo aquilo. mundo Na hora que não foda-se. querem, pô, legal, vou embora. O cara tá sendo criado pra aquilo desde que nasceu. Tipo, não me querem, legal, aposentadoria, entendeu? Tipo, dane-se. E ele vai pra Europa, na Europa vai enfrentar o irmão, vai derrotar o irmão, vai colocar a filha no trono, vai garantir a Constituição de Portugal e morre. Morre em 34? Em 34, editando a própria morte, porque ele vai morrer nessa coisa do romantismo, né? Ele escolhe morrer em Queluz, no quarto que ele nasceu, que é o quarto Dom Quixote. Olha que lindo! É o cara que lutou contra os moinhos de vento. Ele edita a própria morte, ele sabia que ia morrer. Ele vai morrer, sabe? Ele cria. Ele era poético. Ele era bom. Ele era puta marqueteiro.